Olá, Oi, tudo bem? Me desculpa, eu estava tendo tudo uma certa bom? Seja dificuldade aqui para bem-vinda. É entrar. um prazer enorme pra gente. Tá bom. Eu sei como é que é. As primeiras vezes, assim, a gente fica um pouquinho. É muita novidade, né? Esse Uhum. Instagram. Mas nos ajuda a chegar em vários lugares com facilidade. E é muito bacana estar Gente, a falando com doutora você aí Luciana na dispensa. Itália, eu aqui nos Estados Unidos e o pessoal no Brasil nos assistindo. Muito interessante essas novidades que a gente Pois acabou é, descobrindo. E essas foram coisas boas que o Covid trouxe para a gente. exatamente. Quantas coisas a gente tem feito que não fazíamos antes, né? É, Por um lado, a gente ficou afastado fisicamente, mas conseguiu se aproximar usando a tecnologia, né? A própria medicina tem feito tantos cursos online, né? Tantos webinários que tá assim impressionante, né? é verdade, é verdade. Olha, gente, a doutora Luciana dispensa apresentações, né? É uma das maiores cirurgiãs cardíacas do Brasil, atualmente opera na Beneficência Portuguesa de São Paulo e também no Children's Hospital de Pittsburgh. É isso, né, doutora? É isso mesmo. Eu comecei a operar aqui tem uns 18 meses, mais ou menos. Que bacana. Assim, foi muita mudança assim na sua vida a respeito ao Brasil? É muito diferente? Ô, Larissa, o que a gente vê muito aqui é muita disponibilidade de tecnologia e disponibilidade de pessoal formado e treinado especificamente para cada função. Então, isso é a principal diferença, né? Mas Que, que a o nós nos resto é igual. falta, né? É, Assim, inclusive profissionais, né? A gente exatamente. A gente falou bastante essa semana justamente, né, sobre esse déficit que temos, seja de cirurgia, seja de clínica, seja de aparelhos para exames, né, que a gente tem filas de espera enormes e muitas vezes a criança não pode esperar, né? Exatamente. Assim, uma coisa que desperta muita curiosidade é assim, uma mulher numa área predominantemente masculina, né? Como que foi isso para você? Como que você decidiu que você queria seguir essa área da medicina? Foi mais ou menos por coisa de destino mesmo. Eu era estudante de medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, fazia acompanhamento de cirurgia geral, porque desde cedo eu já percebi que eu gostava mais de cirurgia, um resultado mais imediato do que a área clínica, e eu fazia acompanhamento de cirurgia geral lá na Santa Casa de Juiz de Fora, onde coincidentemente o Bolsonaro foi atendido por um dos meus professores e salvou a vida dele. Olha, Então, eu fazia acompanhamento lá como estudante, e eu fui numa festa de aniversário da filha da minha sobrinha, que estava fazendo 2 anos na época, e o cunhado dela era cirurgião cardíaco em Juiz de Fora, e ele me falou se eu quisesse assistir uma cirurgia cardíaca, que era para eu ir na terça-feira, na próxima terça-feira. Eu fui 7 horas da manhã, assisti uma correção de C e A, e olha. fiquei apaixonada. E desde então eu decidi fazer a cirurgia cardíaca. Por coincidência, ele tinha trabalhado na Beneficência Portuguesa de São Paulo e ele me falou que lá seria um lugar excelente se eu quisesse me tornar uma cirurgiã cardíaca. E me colocou em contato com a equipe do Zé Pedro e eu passei na prova de residência na Santa Casa de Juiz de Fora para a cirurgia geral, mas eu decidi ir imediatamente para São Paulo para fazer a residência lá. E aí eu acabei ficando. Foi ficando até É. agora, praticamente, né? E você também é pioneira na área do transplante. Como que isso aconteceu na sua vida? Foi você buscou, você tinha mais interesse ou também Não, aconteceu esse? foi mais ou menos assim. Quando eu cheguei na equipe na Beneficência Portuguesa para fazer residência na equipe do Dr. Zé Pedro, o número de transplantes que eles faziam naquela época era muito grande, era um volume enorme. E o resultado era muito bom. Então, assim, eu participei de muitos transplantes, eu fui na captação de órgãos, eu participei da realização de transplantes. E em 1998, eu tive a oportunidade de uma paciente que estava aguardando transplante
na UTI, num estado muito grave, muito crítico, com balão intraórtico, insuficiência renal, fazendo diálise, e a única pessoa que tinha disponível para fazer transplante naquele momento em São Paulo seria eu, porque os outros cirurgiões eles estavam viajando. E como o doador era muito bom, estava em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, eu propus que um dos residentes fosse fazer a captação de órgãos, era um rapaz já preparado para fazer isso, e ele foi, fez a captação com outro colega, e junto com os residentes da equipe, eu fiz o meu primeiro transplante. Mas eu já estava realmente capacitada, porque eu já tinha participado de inúmeros outros transplantes. E essa minha paciente de 1998, a primeira paciente foi 10 de setembro de 98, ela, felizmente, ela está viva até hoje e está em boas condições. Então, depois disso, eu comecei a fazer outros, mais e mais transplantes e consolidou mais a minha experiência. Hoje, aqui em Pittsburgh, eu já tive oportunidade de fazer 2 transplantes e uma das criancinhas, também ela é uma criancinha muito grave, que estava numa situação muito crítica, que no final ela veio transferida de outro estado, de Illinois, e numa situação muito crítica a gente precisou colocar em ECMO, que é aquela canulação central, e depois num domingo a gente transformou numa assistência ventricular. Então, assim, essa basicamente é a diferença que a gente vê aqui, porque a gente tem essa possibilidade de colocar a criança num assist device, que é a assistência ventricular. Até o coração chegar. Até ter um doador, até aparecer um doador. Porque o ECMO é um tratamento que também proporciona a continuidade da vida, mas é uma coisa temporária. Isso a gente tem disponível no Brasil hoje. Coisa que também há 10 anos atrás a gente não tinha lá na Beneficência Portuguesa. Então, assim, já foi uma grande evolução. Mas o assistência ventricular, que é uma coisa mais definitiva, que a gente fecha o tórax, coloca as cânulas na aorta e no átrio ou no ventrículo, e tem uma bombinha, dependendo se a criança é pequena, a bombinha é externa ou interna. Esse ventricular assist device, ele proporciona que você fique mais tempo com essa assistência, porque muitas vezes o doador ideal, ele demora para aparecer. Então, nessa criança, não demorou tanto tempo, e eu transplantei e ela evoluiu super bem. E o segundo caso que eu fiz aqui também era um caso muito interessante, que era uma síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, que tinha síndrome de Turner. E a gente sabe que em síndrome de Turner, a evolução em longo prazo, na hipoplasia de ventrículo esquerdo, o resultado não é muito bom. Então, foi-se optado por fazer o transplante, que elas tinham outras coisas também, pressão pulmonar elevada e tudo, então foi colocado na lista de transplante. Eu transplantei essa criança e ela está em casa e muito bem também. Então, assim, eu tenho uma certa luz também que me ajuda e me protege, eu acho. E que satisfação depois, né? Ver essas crianças. Que satisfação depois ver essas crianças bem, né? Doutora, você entra nesse tema, assim, nos casos da cardiopatia congênita, normalmente, em que situações a gente acaba chegando nessa última opção do transplante? Existe, assim, dá para dizer, olha, normalmente assim, ou não, é tão variável que não dá nem para a gente citar? Olha, Larissa, o transplante, realmente a gente deixa para aqueles casos mais difíceis, que a gente sabe que o tratamento cirúrgico ou clínico não vai levar a criança a uma sobrevida muito longa, ou a qualidade de vida da criança vai ser muito ruim. Mas o transplante é uma coisa que a gente evita fazer. Por quê? Porque nós sabemos que a sobrevida em longo prazo, mesmo em crianças, não é muito boa. Então, assim, a média de sobrevida de uma criança transplantada hoje, com aquele transplante, está em torno de 14 anos, 13, 14 anos, pelos dados da Sociedade Internacional de Heart and Lung Transplantation. Então, assim, tem a possibilidade depois de fazer um retransplante? Sim, existe. E a criança também tem que tomar imunossupressores. Todo tempo. Então, assim, o transplante é um tratamento ideal para o paciente certo,
né? Por quê? Porque ele traz uma mudança radical na qualidade de vida. Então, a criança que antes, por exemplo, tinha um coração univentricular, fraquinho e tudo, de repente ela assume um biventricular, um coração novo e tudo. Então, assim, é uma mudança radical, mas a gente tem que saber das limitações em longo prazo do transplante e também da limitação do número de doadores. Isso, né, que é um grande problema, né? O número de É. doadores é muito difícil, principalmente para crianças, né? Uhum. E assim, eu vi você falar 13 anos, mas já evoluiu bastante, né? Até pouco tempo atrás, o transplante vivia-se poucos anos, né? O coração transplantado. Eu tinha ouvido recentemente 10 anos, a gente já está em 13 anos. Para adulto ainda é um número um pouco menor. Então, assim, vai aumentando à medida que vão melhorando os imunossupressores. Por exemplo, quando eu comecei a participar dos transplantes na Beneficência Portuguesa, na equipe do Dr. José Pedro, o tratamento era ciclosporina, azatioprina e corticoide. Depois disso, já apareceram os imunomoduladores, que são os medicamentos que a gente dá logo de cara para imunomodular a resposta do paciente. Então, por exemplo, a gente começou a usar rapamicina. Rapamicina, não. Eu esqueci o nome agora do Tudo tratamento. bem. Mas a gente dá uma dose logo no começo, no centro cirúrgico, e depois faz uma segunda dose no terceiro dia. Então, isso já diminui aquela resposta inicial. Então, isso já melhora o resultado inicial do transplante, reduzindo a rejeição inicial, que é a principal causa de mortalidade no primeiro mês, que é a rejeição ou infecção. Então, assim, isso já melhora muito. E depois também o tratamento é em longo prazo, com outras drogas que vão aumentando mais essa sobrevida do paciente a longo prazo. Acabou de comentar uma mãe, aliás, acho que você não consegue ver todos os comentários Não, por não estar na consigo, parte. porque eu estou falando, eu não consigo prestar atenção. Mas assim, um monte de agradecimentos infinitos. E uma mãe dizendo que Que o filho bom. dela, Rafael, fez um transplante com você há 15 anos e está super bem. Então, tá vendo? A vida média que a gente fala é isso, mas com as novas drogas, e assim, tem pacientes meus, por exemplo, essa paciente que eu falei que eu transplantei, ela tá viva, e foi em 1998, e ela tá bem. Já teve outros pacientes meus também que estão vivendo, outros foram retransplantados depois de certo tempo. Então, assim, é muito bacana isso. E é uma coisa individualizada, né? Cada um tem uma resposta imunológica diferente. O Rafael, eu lembro bem, lá do Espírito Santo, a doutora Andressa, que toma conta dele, eu acho, até hoje. E é um menino loirinho, lindo. Um grande beijo para você. Olha só, e lembrar de cada paciente, não é para qualquer um, não, né? E que legal, que bacana. Doutora, a gente se falou, inclusive, um pouquinho antes dessa live, você me falou sobre essa técnica de cirurgia de correção de algumas cardiopatias por via axilar. Até li o seu artigo, dentro do que eu posso compreender, achei extremamente interessante. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre essa técnica? Sempre tem uma mãe que pergunta, mas a cirurgia é sempre na frente, no peito, não tem outro jeito de fazer essa cirurgia? Então, Larissa, cirurgia por toracotomia já existia há muito tempo, e em geral era uma cirurgia na região inframamária, então na parte anterior do tórax, aqui na frente, havia outras formas também, ou subchifoide e tudo. Só que a crítica maior a essa incisão submamária era o crescimento da criança, principalmente nas meninas, que ainda não tinham a mama bem formada, bem definida, a região da mama. E essa incisão, que a gente estimava mais ou menos onde iria crescer a mama, às vezes não era feita no lugar certo e depois gerava. O principal problema disso era a distorção da mama em adolescentes depois, que a mama começava a crescer e se percebia que a incisão estava atrapalhando, dificultando o crescimento da mama. Ou mesmo problemas por dor, por exemplo, da toracotomia, que é mais posterior para PCA
ou para coarctação de aorta, pode gerar uma certa escoliose. Então, essas são as maiores críticas. Então, a cardiopatia congênita pode ser tratada por toracotomia? Pode. Essa diferença da incisão axilar, qual que é? É que ela é feita numa região entre a linha axilar anterior e axilar posterior, nessa região aqui. Então, é a região que fica escondida assim, você não consegue visualizar, mesmo que você esteja andando na praia, não tem nada com o braço abaixado, você não percebe isso, a incisão que está debaixo do braço. E outra coisa é o seguinte, que é uma região onde a gente preserva toda a musculatura. Por exemplo, nessa incisão anterior que eu falei, você tem que cortar o músculo peitoral maior. Nessa outra incisão, não. Não precisa. O único músculo, a gente divulsiona, corta a pele aqui atrás, depois puxa para frente, entra por trás da musculatura peitoral maior e abre no terceiro espaço intercostal. E com isso, então, a gente consegue, obviamente, não são todas as cirurgias, só as cirurgias mais simples. Na Beneficência Portuguesa de São Paulo, nós fizemos mais de 150 casos com essa incisão, todos com bom resultado. E a gente pode operar CIA com drenagem anômala parcial e CIV. A gente tem um grande número de pacientes com CIV que foram operadas com essa técnica. Então, assim, principalmente para as meninas, isso é uma coisa assim, bem bacana. Sim. A gente chama de bikini line incision, que é uma cicatriz que pode ficar depois escondida na linha do biquíni. Tá, mas assim, é mais para cirurgias, por enquanto, para as cirurgias mais simples, de CIA e CIV também. Isso. Senão todo mundo já vai querer fazer. Ok, a drenagem é longa, então todo mundo já vai querer fazer. E eu achei muito interessante a questão que requer também menos transfusão de sangue. Eu sei que a senhora como que eu posso dizer, tem uma preocupação com esse aspecto e tem resultados muito bons, até sem transfusão de sangue em algumas cirurgias. Você pode contar isso pra gente? Porque também tem aquela questão da religião, né, que muita gente não... assim, quando eu comecei a trabalhar com o Zé Pedro na Beneficência Portuguesa, fazendo a minha residência, ele já tinha trazido da Cleveland Clinic, onde ele se formou, um certo procedimento para evitar a transfusão de sangue em adultos e, obviamente, em crianças também. A transfusão de sangue é segura? Hoje se faz teste para inúmeras doenças que podem ser transmitidas pelo sangue. Porém, a transfusão de sangue pode levar a alguma reação imunológica e a formação de anticorpos. Então, se esse paciente precisar de um transplante no futuro e recebeu politransfusões, ele pode ser um candidato menos ideal para o transplante. Entendeu? Então, o que pode limitar o número de doadores ou pode até interferir no resultado do transplante em longo prazo. Então, essa já era uma preocupação do Zé Pedro e eu aprendi isso com ele. E nossos perfusionistas na Beneficência, os anestesistas e o pessoal da terapia intensiva também, sempre foi muito comprometido com isso. Então, isso propiciou que a gente pudesse fazer inúmeras cirurgias sem transfusão de sangue. Com isso, nós recebemos algumas crianças que eram filhas de pais, testemunhas de Jeová, e eles, sabendo dessa possibilidade da gente fazer o tratamento sem transfusão, eles nos procuravam. Até um orientador de uma instituição relacionada ao Testemunho de Jeová, eles nos encaminhavam esses pacientes. E o que a gente conversava com os pais dessas crianças? Nós vamos fazer o possível para fazer a cirurgia sem transfusão. Então, o que a gente fazia? Tratamento com eritropoetina no pré-operatório, com ferro, se o ferro fosse baixo, até atingir o nível adequado de hemoglobina. E depois, uma hemodiluição total durante a cirurgia. E com isso a gente operou, assim, inúmeras crianças testemunhas de Jeová. Só teve um caso em que a criança teve uma hemorragia gravíssima no pós-operatório, e aí eu tive que informar a mãe. Infelizmente, eu não posso deixar seu filho morrer, e isso era uma coisa que a gente avisava para os pais antes. Chegar numa situação crítica em que a transfusão de sangue vai salvar a vida do seu filho, eu, como médica, eu serei obrigada a transfundir. E foi isso que nós fizemos, e felizmente, nós operamos uns 50 pacientes, mais ou menos, crianças testemunhas de Jeová.
E somente um caso nós tivemos que fazer a transfusão de sangue por conta de uma hemorragia digestiva no pós-operatório. Então, assim, é uma coisa que é muito gratificante também se a gente pode atender não só o lado, anatômico, né, a correção cirúrgica, mas o lado emocional que está envolvido nesse tratamento também. Então, eu acho que o lado emocional é uma coisa assim, extremamente importante para a manutenção da felicidade da família. Né? Sim, um cuidado para essas pessoas que têm isso como um fator importante, né? Eu achei assim, exatamente. muito... A gente tem que respeitar a opinião de cada um na medida do possível, desde que não traga mais risco para a criança. Né? Isso. Doutora, outra questão que eu queria abordar com você é sobre as crianças cardiopatas e o Covid-19. Vocês estão nos Estados Unidos, as coisas sempre acontecem primeiro aí. Existem já dados sobre as consequências para essas crianças? Como elas estão se saindo? Você pode me dar um panorama nesse sentido? Eu sei que teve um webinar ontem, né, que você participou sobre eu esse falei tema. exatamente sobre isso ontem nesse webinar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Eu entendo que a situação atual do Brasil é um pouco preocupante, mas eu acho assim, que a gente primeiro tem que entender que a mortalidade no Brasil hoje são 180 casos para cada 1 milhão de habitantes. É uma mortalidade alta? Mas não é ainda uma das piores do mundo. Na Inglaterra, são 602 ou 613 casos de óbitos por cada 1 milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, 344. Nos Estados Unidos, 344 mortes para cada 1 milhão de habitantes. E aqui, o que aconteceu? Nova York foi a região mais atingida. Foi a pior coisa que aconteceu em Nova York. Morreram muitas pessoas. Das pessoas que entravam em ventilação mecânica, 80% morria. Mas a grande maioria dos mortos estavam acima de 65 anos de idade, que é a faixa de risco maior. Ou os pacientes mais jovens com fatores de risco. Morreram pessoas saudáveis? Infelizmente morreram. Morreram médicos e profissionais de saúde? Infelizmente morreram também. Mas eu fiz um levantamento, então, de dados dos Centers of Disease Control. Crianças abaixo de 18 anos nos Estados Unidos morreram apenas 20, de fevereiro até dia 30 de maio. Isso no geral, crianças em geral, não estamos falando especificamente... Todos os pacientes abaixo de 18 anos, foram só 18 crianças. Tá. Obviamente, aqui houve o fechamento, aquele fechamento inicial, fecharam lojas, deixaram só o supermercado aberto e os hospitais. E os hospitais se prepararam também para receber os pacientes. Nesse mesmo período, escuta o que eu estou falando, nesse mesmo período, 97 crianças morreram em decorrência de complicações da influenza, do H1N1, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, não é só o Covid que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar com outras coisas que também são contagiosas, né? E a gente não tem que evitar deixar de tratar e procurar tratamento médico por conta do medo do Covid. Obviamente, a gente tem que se preparar, usar máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel se você estiver num ambiente que você não possa lavar a mão, evitar contato com os olhos, com a boca, educar as crianças para isso e preservar as pessoas idosas que estão ao nosso lado ou as pessoas que têm alguma comorbidade, porque a grande maioria das crianças que morreram nos Estados Unidos, desses 20 que morreram, eles tinham algum outro fator de risco. E o tratamento aqui no Children's Hospital, que a gente atende adultos e crianças com cardiopatia congênita, no começo, nós não paramos totalmente, a gente procurou adiar aqueles procedimentos que estavam agendados, mas que poderiam esperar mais de 3 meses, mas ainda assim a gente continuou fazendo transplante cardíaco, assistência ventricular, as cirurgias de neonatos e
E aqueles casos que não poderiam esperar mais de 3 meses. E agora, a partir de sexta-feira, a cidade já entrou na fase verde, então já está tudo aberto de novo, felizmente. As lojas estão abertas, os restaurantes estão abertos. E aqui no hospital, desde o começo de junho, nós começamos a voltar lentamente com o nível normal de cirurgia. Então agora, semana que vem, a gente vai estar trabalhando a carga total, recebendo inclusive pacientes de outros países. Já vai chegar uma criança da Polônia para a gente operar na semana que vem. Então, assim, com anomalia de Epstein, que é a técnica que o Zé Pedro desenvolveu. Isso, depois a gente vai falar disso também, né? Isso. Doutora, mas assim, não tem números. Eu entendi que não tem números ainda sobre cardiopatas congênitos. A gente recebe pergunta aqui nesse Instagram todo santo dia sobre isso. Mas, assim, você chegou a acompanhar casos, as nossas crianças aqui desenvolvem... No hospital, que a gente tem muitos pacientes cardiopatas, no departamento de emergência foram testados 599 crianças na emergência ou internados. Nós não tivemos nenhum caso de criança com cardiopatia congênita que desenvolvesse o Covid. Houve suspeitas de pacientes hospitalizados que fizeram o teste, repetiram o teste e o teste foi negativo. E assim, a mortalidade nos Estados Unidos não aumentou. Então, isso quer dizer que não é que você está deixando de testar ou o teste está ruim, entendeu? Porque a mortalidade esperada aqui na região onde a gente mora, nesse mesmo período, a gente ficou assim, abaixo da mortalidade esperada, 91% só. Ou seja, não é porque está fazendo menos diagnóstico, as crianças não estão morrendo mais. E mesmo no hospital, a gente não teve nenhum óbito assim, de causa desconhecida. Suspeito. E o número de assistência por ECMO também não aumentou. A gente não teve nenhuma criança que a gente precisou colocar em ECMO por Covid. Então, assim, aparentemente positivo para a gente. Não é que as nossas crianças estão a risco elevado. Eu sei que na Beneficência Portuguesa de São Paulo teve um caso de uma criança que no pós-operatório... O pai está assistindo e falando, sim. Ótimo. Então, a criança evoluiu bem, ficou em isolamento com a mãe e tudo, e acabou voltando para o Espírito Santo, que eu acho que é de lá, a criança, que eu sei, né? Então, e eu fico muito feliz de saber que uma criança com um ventrículo único, num momento de pós-operatório de cirurgia cardíaca, venceu essa etapa. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito que depende da genética da pessoa também, dos fatores predisponentes para resistir a uma infecção e de fatores imunológicos. A gente vê que a mortalidade na região de Manaus está sendo altíssima, é muito alto, se você pegar o número de mortos em relação à população. Isso pode estar relacionado a fator de descendência indígena naquela região, porque os indígenas, a gente sabe, por tratamento no passado, por exemplo, eles resistiam menos à infecção no pós-operatório de cirurgia cardíaca, entendeu? Então, isso pode estar relacionado. Não tem nada científico sobre isso, mas eu acho que é uma das coisas que pode estar relacionada. Que pode ser também o que os estudos estão dizendo sobre aquela síndrome inflamatória parecida com a doença de Kawasaki, né? Que deve ter uma predisposição genética que desencadeia daquela forma. E a coagulação, a hipercoagulação do sangue também, que pode ter um fator genético. Você veja que existem síndromes que estão relacionadas a maior predisposição à coagulação. E tem uma síndrome específica, que é metiltetraidrofolato redutase, que predispõe mais à formação de coágulos, que na Itália a incidência genética daquilo é maior, entendeu? Então, assim, não tem nada científico estudado sobre isso ainda no Covid, mas pode ser que tenha alguma relação. Certo. E as mães estão perguntando, mas e aí, a gente tem que proteger mais os nossos filhos? Podemos mandar para a escola ou é melhor ficar em casa? Dá para dar um conselho nesse sentido? Eu acho que, assim, cada cidade tem que se adaptar à sua condição atual. Número de mortos, número de casos, como que está sendo a transmissão na comunidade. Por isso que é importante fazer a checagem
com teste de como está o Covid na sua região. Isso tem que ser adaptado. E quando voltar, voltar com os mesmos cuidados que você está tendo nesse momento, que você está preocupado. Então, voltar lavando as mãos, usando máscara, evitando contato social, né? Procurar voltar lentamente, mas com os mesmos cuidados. E tem que ser adaptado para cada região, porque o Brasil é um país enorme e, por exemplo, Minas Gerais, eu sei que tem menos casos, tem uma mortalidade menor. A cidade de São Paulo está agindo praticamente como Nova York. Então, é uma coisa muito individualizada. Foi isso que a gente discutiu ontem nesse seminário. Entendi. A gente também concorda, né? Cada cidade, cada realidade é diferente e cada um sabe da sua criança também, né? Junto com o médico que acompanha, dá para ter um parecer mais personalizado, né? Porque falar geral para todo mundo, acho que realmente fica complicado. Doutora, uma curiosidade que a gente ficou aqui. Quantas cirurgias por dia se fazia na BP e quantas cirurgias faz no hospital que você trabalha agora, para a gente ter uma ideia da dimensão em crianças? Assim, o número de cirurgias cardíacas na Beneficência Portuguesa sempre foi uma coisa que estrondosa, né? Então, nossa equipe na Beneficência fazia, em geral, 4 cirurgias por dia. A gente ainda operava no Hospital Santa Joana, eu trabalhei um tempo na Escola Paulista de Medicina e outros hospitais, Santa Catarina e tudo. Quando eu me mudei e comecei a trabalhar aqui, eu fiquei assim meio ociosa. Então a gente começa a trabalhar em outras coisas, mas em geral aqui nós temos 1 ou 2 cirurgias de congênitos por dia. Então é um número assim bem diferente do que a gente tinha no Brasil. E com isso também a qualidade do atendimento, o contato com as famílias, com certeza é melhor, né? Então, isso é uma das coisas boas. E o contato meu com a minha família também mudou muito, né? Então, isso é uma coisa que foi importante, muito importante para mim. Ah, entendi. Diminuiu um pouco o ritmo e você pôde se dedicar também à família, que é super importante. E dar mais atenção às famílias dos crianças cardiopatas. Porque muitas vezes, eu até peço desculpa aos os pais das crianças, muitas vezes não dava tempo da gente passar no quarto, conversar com a família. Então, e isso é uma coisa extremamente importante. Olha, tem 2 mães mandando muitos recados, eu vou ser obrigada a dizer. A mãe da Maíra, acho que é Maíra que chama, sim. E a mãe do Arthur Calçavara tá mandando um beijo, agradecendo. E um monte de outras mães, eu nem consigo ler tudo aqui. Agradecendo imensamente o carinho, a profissionalidade. Muito obrigada. Do filho. Tudo isso que você já sabe. Eu sei que você tem um compromisso que está quase chegando a hora, né? Então, a gente tem sempre muitas perguntas, mas vai ficar para uma próxima vez e daqui a pouco a gente entra com o Dr. José Pedro. Eu queria agradecer muito, doutora Luciana. É uma honra para a gente, uma oportunidade única estar aqui com todos. Olha, nesse momento exato tem 284 mães assistindo, mas eu já vi passar de 300. Um beijo para todas as mães. Um beijo para a mãe da Maíra, um beijo para a mãe do Arthur. Um beijo para todos. Todos passando, e assim, uma honra e uma oportunidade única. Quem sabe a gente possa repetir e falar de outros temas, porque tem muitas coisas que a gente gostaria de perguntar. Eu vou fazer uma última pergunta, que todo mundo pergunta, e vou fazer para você. Essa é surpresa, mas uma criança corrigida, vamos falar, uma CIA, corrigiu, acabou. Essa criança é ou não é cardiopata? A mãe quer falar que não é. O que a gente pode falar para essa mãe? Sempre que você faz uma cirurgia, uma correção, você... Ouçam, gente. Eu vou gravar para depois replicar. Corrigiu o defeito, né? Vamos falar de CIA. Mas essa criança ela precisa fazer o acompanhamento em longo prazo. Ela deixou de ter aquele problema? Deixou, especialmente depois de 6 meses, quando tudo já foi endotelizado, naquele PET que nós suturamos lá dentro do coração. Mas é sempre importante fazer o segmento em longo prazo, principalmente de crianças que tenham CIV ou coarctação de aorta, que você acha que corrigiu o problema, mas que podem ter ainda alguma repercussão
em longo prazo nos pulmões, principalmente. Então, assim, o risco de endocardite é eliminado depois que você fecha o orifício, porém, é importante, é bom, e o cardiopediatra merece ser visitado depois. Isso. E a gente fala também, né, doutora? Não sei, eu acredito que esteja correto, mas alguns momentos da vida vai ser lembrada essa cirurgia, vai ter que ser comunicada. A mulher, por exemplo, até o próprio homem, existe um risco um pouquinho maior de ter um filho também cardiopata, então, assim, precisa ter todos esses cuidados, né? A incidência de cardiopatia congênita, todo mundo já sabe, é 1 para 100. Em pessoas que têm pais ou irmãos com cardiopatia, seria o dobro disso. Tá? 2 para 100. Então, precisa Também não é lembrar muito alto, mas tá bom? Não, a gente fala isso, tem 98% de chance de não ter. Né? E 2% a mãe da Mayra, por exemplo, ela sabe bem disso, ela teve 2 filhas com troncos arteriosos. Então, ela pode... Já é um caso que está um pouco mais ligado ao hereditário, né? Exatamente. Tem o ideal, então, por exemplo, se você tem uma cardiopatia, se você fazer um estudo genético, se você faz um estudo genético e tem um gene específico ligado àquela cardiopatia, aí sim o risco é maior. Tá? É possível, então, através de um estudo genético, a gente identificar alguns fatores de risco. Mas não todos, né? A grande maioria não tem fator de risco conhecido. Tá bom? Muito bem. São dúvidas assim, que parecem banais, mas que volta sempre e com muita frequência de muitas mães e aflige essas mães, influencia a vida delas, porque daí não toma decisões por causa desse medo. Mas enfim, doutora, obrigada de novo. Eu sei que você tem que ir. E agradeço de novo. Agora eu vou tentar me conectar lá com o Dr. José Pedro e com o Pedro. Tá bom, boa sorte. Um beijo para tá todas bom, as muito mães. obrigada. Tchau. Tudo de bom para você. Obrigada, tchau. Até mais. Tchau. Olá, boa tarde, Dr. José Pedro. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que honra ter o senhor aqui com a gente. Agradeço imensamente a disponibilidade. Nós estávamos conversando com a doutora Luciana e 300 pessoas estavam ouvindo. E que beleza. Eu não... Larissa, de falar com vocês. É um grande prazer. Muito obrigada. O prazer é nosso, é uma honra. O senhor dispensa comentários, né? Não existe no Brasil quem não sabe quem é o Dr. José Pedro da Silva. Nós estamos aqui conversando com muitas famílias que o senhor operou e estão manifestando aqui nos comentários essa gratidão imensa que eles têm pelo senhor. Obrigado. Olha, eu gostaria de conversar um pouquinho com o senhor a respeito de algumas técnicas inovadoras que o senhor desenvolveu e também trouxe para o Brasil, né? A primeira delas é a técnica do cone, pela qual eu sei que o senhor é famoso no mundo inteiro, ensina essa técnica no mundo todo, né? Ela é para tratar a anomalia de Ebstein. É isso? O senhor pode contar um pouquinho para a gente como que é a técnica e como que o senhor desenvolveu? Primeiro, deixa eu falar o que é anomalia de Ebstein. Isso. É uma doença que envolve o lado direito do coração. Então, o lado direito do coração é o lado que manda sangue para os pulmões, para ser oxigenado. O sangue volta para o lado esquerdo e o lado esquerdo vai para o corpo inteiro. O pulmão absorve muito o sangue. Ele é fácil circular o sangue nos pulmões. Então, o ventrículo direito é mais fraco um pouco do que o esquerdo. Agora, o ventrículo direito, na anomalia de Ebstein, ele é comprometido por uma doença que começa na sua formação, né, por volta da 6ª semana, e vai até mais ou menos a 12ª de gestação. E nesse período que é formada a válvula tricúspide, uma das últimas coisas formadas no coração, ela sofre um
defeito, uma malformação. E esse defeito consiste em quê? A válvula tricúspide, normalmente, ela fica entre o ato direito e o ventrículo direito. E não o sangue entra no ventrículo direito e não volta para o ventrículo esquerdo quando o ventrículo contrai, o ventrículo direito contrai. Não volta para o ato direito quando o ventrículo direito contrai, certo? Aí, na anomalia de Ebstein, essa válvula, em vez de estar nessa posição normal, ela fica lá dentro do ventrículo direito. Parece uma espiral. E isso causa o quê? A válvula não consegue fechar corretamente, o sangue volta para o átrio direito. E, além disso, ao se deslocar, ela divide o ventrículo direito em duas cavidades. Uma antes da válvula, que a gente fala de porção atrializada, e que tende a dilatar muito. Então, essa doença é grave, porque um médico do México, chama Thier, aliás, é brasileiro. Ele publicou um artigo em que ele acompanhava os pacientes, que ele começou assim, com pacientes novos, de 3, 4 anos de idade, e foi acompanhando, catalogando aqueles pacientes, sem operar, porque não tinha operação. Aí, eu quero notar que a vida média das pessoas é de 32 anos, com anomalia de Ebstein. Agora, em Boston, eles fizeram outro estudo, em que o paciente era acompanhado desde que nascia. Né? Então, falei diagnóstico fetal e acompanhando. E a vida média, não falei diagnóstico fetal, mas nascia já era tratado. E a vida média é em torno de 12 anos. Quando a gente fala vida média, não quer dizer, raramente alguém vai viver até 60 anos, até 70 anos. Mas a grande maioria, em média, né? Outros vão morrer já como criança, né? E outros vão morrer intraútero. Por exemplo, agora uma estatística recente envolvendo 23 centros americanos de excelência. E o que mostrou? Que 45% das crianças morrem num período que a gente fala de periparto, vamos dizer. Aquelas que estão um pouco antes de nascer, na vida fetal, e depois que nascer, na vida neonatal, 45% delas morrem, apesar de todos os tratamentos. Né? A nossa experiência é melhor, porque nós trabalhamos nisso. E aí, no passado, o pessoal, então, tentava melhorar essa válvula, fazer uma plástica dessa válvula. Mas aí surgiram inúmeras técnicas, surgiram 50 técnicas. A técnica que mais se destacou foi a desenvolvida nos Estados Unidos, né, por um médico chamado Danielson, da Mayo Clinic. Né? Então, esse médico desenvolveu essa técnica. E depois o Carpentier desenvolveu outra técnica. Se destacaram mais. A técnica do Danielson salvou muita gente, mas a grande maioria não a grande maioria, 60% dos pacientes, ele não conseguia realizar a plástica, não ficava boa. Ele tinha que trocar a válvula. Então, a troca de válvula é em torno de 60%. Particularmente nas crianças, tem um trabalho deles com 180 pacientes, operado com a idade média de 7 anos. E a idade varia de 3 meses até, por exemplo, 12 anos de idade. Então, menos que 12 anos de idade, em média, 7 anos de idade. E eles fizeram a plástica em apenas 28% daqueles pacientes. Os outros ou trocaram a válvula ou fizeram uma outra tipo de cirurgia paliativa. Então, não tinha uma solução para isso. Então, como não tinha, as pessoas deixavam, os pacientes não eram operados, porque se trocava a válvula numa criança pequena, igual a Mayo Clinic fez, ele operou esse grupo porque precisava fazer alguma coisa. E aí, em 10 anos, só 40% dessas crianças estavam vivas e sem necessidade de outra operação. Então, baseado então, nesses dados, eu comecei a pensar numa solução. Então, eu operei em São Paulo, né, treinado na Cleveland Clinic, né, aqui em Ohio, perto daqui. Aí apareceram os pacientes. Apareceu um paciente, eu fiz a técnica de Danielson, que é da Mayo Clinic, e que eu aprendi na Cleveland Clinic. Eu vi lá uma meia dúzia de casos, né, e fiz, deu certo. Opa, que legal. Aí chegou
e eu não conseguia fazer. Era uma menina, né, coração muito grande, eu não consegui fazer. Falei, não, tem que arrumar uma solução para isso. Aí eu não quis trocar a válvula dela, e eu desmontei um pouco da válvula e fiz uma operação que deu certo, mas não ficou tão boa. Certo. Mas eu comecei a examinei corações de pessoas que tinham morrido de anomalia de Epstein, tive a oportunidade de ver um coração. E depois eu aí eu bolei uma operação. Aí eu adiantei mais aquela operação, bolei mais a válvula e fiz um cone com ela. Então o cone, a hora que o cone está aberto, então você imagina um cone, e depois na ponta dele tinha umas estrias, as aberturas. Se existirem aberturas naturais, tudo bem. Se não existirem, eu faço uma abertura que a gente chama de fenestração. Aí o sangue entra por aquele cone, né, com o cone aberto, aí o coração contrai, aquele cone é espremido, né, e ele Entendi. não permite que o sangue volte. Então Agora eu entendi. Uhum. então eu criei um verdadeiro mecanismo de fechamento dessa válvula que é diferente do normal, mas é um mecanismo anatômico. Então, Fantástico. aí a válvula não fica mais dentro. Então eu desmonto a válvula, faço o cone e depois coloco ela na posição correta. Aí fica átrio direito, ventrículo direito. Então o ventrículo funcionava bem, era pequenininho, porque a válvula estava deslocada lá para frente. Aí eu colocando na posição correta, esse ventrículo fica no tamanho normal. Aí isso mudou a história, né? Porque eu operei hoje cerca de 300 casos, operei no mundo inteiro, em quase todos os continentes, vamos dizer, né? Isso. Mas eu operei na Índia, né? Então, seja, na Ásia, eu operei 10 casos em uma semana, em agosto de 2017. Eu operei na Alemanha, né? A Alemanha foi o primeiro que me convidou para operar. Eu operei na América Latina, operei no Paraguai, na Colômbia, eu operei em vários lugares. Eu operei 52 pacientes fora do Brasil e fora dos Estados Unidos. E depois fui convidado Fantástico. aqui para a Universidade de Pittsburgh, Pittsburgh. e depois fundaram um centro, agora com o meu nome, né, que é Pois é, a gente está sabendo que aí agora tem um centro com o seu nome. E o senhor é o coordenador, diretor do centro. exatamente. Eu e a doutora Luciana somos os principais cirurgiões, vamos dizer assim. E ontem mesmo Parabéns. teve um almoço. E aí, com tudo. Então, aí foi feita essa cirurgia desse jeito, funcionou. Então, não precisa trocar a válvula. Então, Isso com a não, própria válvula da criança. Então não tem rejeição, não tem troca, uma série de vantagens. qual que era o outro problema com isso? É que a mulher, por exemplo, não poderia ter filhos se tivesse anomalia de Epstein. Aí, se trocasse a válvula, aí poderia, mas estragar a válvula, porque a válvula, quando fica grávida, uma válvula biológica, ela tende a calcificar e degenerar. Então, essa história mudou também, né? Pra você ter uma ideia, a primeira criança que eu operei, depois de alguns anos, o coração dela estava indo um pouco dilatado e eu já tinha aprimorado a técnica, eu voltei e reoperei. Aí ficou perfeito, quase perfeito, vamos dizer assim. E aí passou-se o tempo, ela ficou adulta, ela, se não me engano, ela tinha 6 anos na primeira cirurgia e eu acho que uns 10 anos na segunda. É, ela ficou adulta, constituiu família e teve filhos. Ficou grávida e não teve problema nenhum também até hoje. Então, hoje ela já tem mais de 30 anos e está muito bem. Fantástico. Então, Fantástico. aí começaram a diminuir. Como não operava antes, e a pessoa não tem tantos sintomas. Então, o coração crescendo, crescendo. Aí, agora cresceu demais, aí tem que operar. Aí esse coração muitas vezes não voltava à normalidade. Então, hoje existe uma tendência a operar mais cedo. Para evitar, né? Para ser essa cirurgia precoce, para evitar já consequências dessa espera, né? E agora, com o fenômeno, né, de fazer o diagnóstico antes de nascer, né? Sim, verdade. Já um pouco mais. Então, tem uns tipos de casos que nasce e dá para fazer o cone, se a criança não. Então,
nasce uma criança com anomalia de Epstein. Na vida fetal já dá para ter uma ideia da gravidade. Verdade. Uhum. Se, por exemplo, for previsto que vai ser muito grave, aí tem soluções. Tem uma solução que é fazer a técnica do cone. Não de imediato, mas assim que recuperar um pouco, melhorar as condições pulmonares, fazer a técnica do cone. Isso é mais ou menos de um terço daqueles que são graves. Tem um outro grupo que não precisa fazer nada, assim, cirurgicamente. Fazer um tratamento clínico e tal, ela vai desenvolvendo e vai para casa sem nenhuma operação. Aí, com o tempo, muitos deles vão ter que operar. Alguns não, se a anatomia não for muito deformada, vamos dizer assim. Então, então, existem esses três grupos. Então, um grupo que vai para casa, um grupo que dá para operar e um grupo que algumas pessoas não fazem nada. Eu tenho operado, dado uma solução para todos os grupos. Então, aqui em Pittsburgh, nós já tratamos 9 pacientes com Anomalia de Epstein. nasceram muito graves, né? E não morreu nenhum. Então, uma mortalidade muito alta, aqui nesse contexto que nós criamos, nesse centro, né? Não está tendo problema. Mas nem todos vão para o cone. Então, um terço vai para o cone daqui, né? 2 foram para o cone, dos 9. E outros foram para uma correção paliativa. E aí nós achamos que é melhor a técnica de Starnes, a cirurgia de Starnes, que nós fizemos no Brasil também. Aí essa técnica de Starnes você consegue salvar quase todos os pacientes. E aí nós podemos fazer depois o cone. E isso é uma novidade que eu publiquei agora. É uma coisa que vai revolucionar o tratamento dos recém-nascidos, né? Então, se a criança não tiver outros problemas, por exemplo, do fígado ou de rim, previamente, né? Porque às vezes tem combinação de problemas. Então, o risco agora vai diminuir, provavelmente. Entendi. Mas já temos feito assim 4 pacientes. Bom. Então, houve um avanço no tratamento geral e, obviamente, essas crianças começam na vida fetal, né? Então, a possibilidade de dar uma solução como recém-nascido é excelente. E agora o nosso trabalho vai se concentrar mais nessa parte. Ok. Doutor, eu queria abordar uma outra questão, que é que o senhor é especialista e que é a questão das hipoplasias de ventrículo esquerdo, né? O SHCE com as 3 etapas cirúrgicas, com os altos índices de sucesso da sua equipe, especialmente na cirurgia de Norwood. O senhor pode contar um pouquinho disso também? Que a maioria das famílias que conhece o senhor são operados para esse tipo de cardiopatia, né? Para a qual, até pouquíssimo tempo atrás, não tínhamos alternativas, né? Exato, você falou muito bem. Então, essa hipoplasia do ventrículo esquerdo, não é bem do ventrículo, é do coração esquerdo, vamos dizer assim, porque uma criança que, às vezes, a válvula, o lado esquerdo do coração não se desenvolve. Por quê? A válvula aórtica, por exemplo, pode estar totalmente destruída, a gente fala de atresia aórtica. E aí o ventrículo esquerdo não consegue ejetar sangue, não consegue se desenvolver. E aí ele vai ficando insignificante. Mas na vida fetal, o ventrículo direito assume a circulação sem grandes problemas. Por exemplo, o ventrículo direito acaba manuseando é uma coisa meio complicada para explicar para o leigo, mas é possível sobreviver. Só que a hora que nasce, complicam as coisas, porque esse ventrículo tem que mandar sangue para o corpo e para os pulmões. E para mandar para o corpo, ele tem que passar por um ducto que chama canal arterial, ou canal arterioso, ducto arterioso, né, se eu falar de uma outra maneira mais complicada. E esse ducto tende a fechar logo que nasce. Então, se fechar, o sangue não tem como passar para o lado direito e para o lado esquerdo, porque essa é a única passagem, né, do sangue arterial passar para o lado esquerdo. Então, logo que nasce, tem que dar um remédio para não deixar fechar esse duto. Isso. E aí, o que vai acontecendo? Aí o coração injeta na artéria pulmonar,
esse sangue vai uma parte para os pulmões, a outra parte passa pelo duto e vai para o corpo, certo? Então, aí passou, com o remédio, não fecha o duto, então a criança sobrevive. Mas, passa um pouquinho mais de tempo, o pulmão começa a se abrir e o pulmão é mais vulnerável à passagem do sangue. Assim. A resistência à passagem do sangue no pulmão é menor. Então, Diminui. vai diminuindo a resistência à passagem do sangue. Então, começa a mudar o pulmão, começa mais sangue para o pulmão e menos sangue para o corpo. Então, o ventrículo direito, que é o mais fraco da circulação, tem que manter a circulação do pulmão e que às vezes fica o dobro do normal, e mais o do corpo. Então, ele teria que afetar 3 vezes mais do que o normal. Então, é como se fosse uma pessoa correndo acelerado o tempo todo. E isso, o coração começa a falir, né? Então, por isso que essas crianças morriam, praticamente todas, né? E nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida. Raramente, um ou outro caso conseguia uma condição de equilíbrio e que vivia, tinha casos de viver 1 ano, assim, mas isso é muito raro. Então, a regra geral é que eles morrem, e morrem na primeira semana, no primeiro mês. Então, até os anos 80, até 78, na verdade, não tinha jeito. Então, um médico de Boston, chamado William Norwood, estava passando visita, e aí passou num berço, tinha uma criança bonitinha, bem, porque eles nascem muito bem, até o pulmão começar a absorver muito sangue, né? Então, tinha uma criança lá, e ele falou, não, vocês vão pular, hipoplasia do coração. Não, mas espera lá, vamos discutir esses caras também. Aí ele discutiu, aí ele foi para casa pensando nisso. Essa é uma criança que está lá para morrer, ninguém vai fazer nada, porque não tem o que fazer, né? E isso recentemente, né? Aí ele começou, o homem já tinha ido à Lua, e essas crianças ainda não eram. A minha idade, é a minha idade. E então ele começou a pensar, aí ele desenvolveu uma maneira de fazer isso. É de pegar a aorta e o comecinho da pulmonar e transformar num um vaso só, que é chamado de neo-aorta. Então o ventrículo direito bombava o sangue por essa neo-aorta, né? Aí faltava mais sangue para os pulmões, né? E tinha só campos pulmonares desconectados. Aí o que ele fez? Ele pegou e conectou, então, um tubinho indo de uma artéria que chama solitário para ir para o pulmão. Aí esse tubinho, por ser fino, ele limita a passagem do sangue. Então, com isso, ele conseguiu um balanço, né? E ele reproduziu outras doenças. Aí a criança começou a sobreviver, começou a sobreviver. 30%, depois 50%. E assim foi, até que nos anos 90 já estava melhor. E nos anos 90 estava melhor, e hoje, em alguns lugares, já consegue sobrevida de perto de 90% no primeiro estágio. Todos os estágios, em torno de 75%. Então, 75? 75%, assim, nos melhores, né? Em média, não é isso. Em média, em torno de 60%, 65%, até menos, né? Em média, dos lugares muito bons, 65%, hoje. Entendi. Agora, o que aconteceu é que havia, então, uma dúvida. Vamos investir? Vamos, né? Como quase todos os lugares tentavam e não conseguia, né? Aí, um dia eu estava em Curitiba, num congresso, né, de cirurgia cardíaca infantil e cardiologia, né? Cardiopediatria. Aí, o médico de Boston estava falando sobre a experiência dele e tal, né? Aí o tema dele era: devemos operar, tentar ou não, né? É claro que ele tentava, né? Porque tinha bom resultado. Aí ele quis. Acontece que essas crianças ficam normais, aquelas que sobrevivem, ficam bem, ficam praticamente normais em termos de atividade, de aparência. Você não diz, esse. Você põe um perto do outro, você não diz que esse que tem hipoplasia, depois foi corrigido, né?
Então, o nosso... Aí ele perguntou para todos da sala. Então, tem alguém aqui que acompanha um caso operado com sucesso? Que eu queria um testemunho, assim, para você, o que vocês acham? Aí aquele silêncio, geral. Eu notei que, pelo menos ali naquela sala, não tinha nenhum que tinha conseguido sobreviver os pacientes. Aí eu comecei a me interessar por isso. Falei, opa, deixa eu... Aí conversei com o doutor Deunido, que estava no congresso, pedi umas dicas, conversei algumas coisas com ele. Aí comecei a tentar, né? E aí entrei em 3 pacientes e um que foi... Aí eu falei, puxa, mas que... fazer, mas tem algumas coisinhas para corrigir. Aí eu estudei um pouco mais, corrigi curso das coisas. E veio uma criança que era uma operadora, Campinas, um choque, o peso meio baixo, um choque, uma pressão no urinário. Aí nós conseguimos dar uma melhorada e eu operei. E essa criança se tornou a primeira sobrevivente dos 3 hospitais do Brasil e está viva até hoje. E Foi nos... em 1999, é isso? Isso, foi em Ela tem 99. 21 anos quase. Exatamente. E também ninguém diz que ela tem problemas. Né? Assistindo a gente tem a Luana, mãe da Naomi, que já tem 18. Né? Então, ela é uma das primeiras, um caso bastante complicado, né? E está bem, um abraço. Ela está assistindo porque eu vi ela comentando. Não consigo ver todos os comentários, mas alguns eu pesco ali no meio. Então, olha bem, já fazem 21 anos que o senhor aplica essa técnica no Brasil com sucesso. Já É. são centenas de crianças. E muitos casos são sensacionais, que opera, né? Então, são 3 estágios, faz um estágio, depois outro estágio, que é esse que eu contei, né? Uhum. Depois o segundo estágio, né? Isso pegando a técnica do Norwood ou variações, que a técnica de Sano é a técnica do E qual que é a Norwood. diferença do Norwood normal e o Norwood sano? A diferença é a maneira de mandar o sangue para os pulmões. Na técnica do Norwood, como eu disse, faz um tubinho da artéria subclávia para o pulmonar, para o ramo pulmonar direito, para o pulmonar direito, o centro da pulmonar direita. Na técnica de Stano, você coloca do ventrículo, faz um buraquinho no ventrículo e ele põe um tubo, e esse tubo, um tubo maior do que o outro, vai para os pulmonares. A diferença é que com a técnica original, na diástole, a pressão na artéria sistêmica, né, nesse ramo da subclávia, é maior do que na pulmonar. Então, continua fluindo. Então, um fluxo contínuo. Enquanto que do outro jeito, é só na sístole. E a importância disso é que na diástole é que o sangue perfunde o coração. Então, o sangue na coronária acontece só na diástole. Em sístole, o coração está tenso, não consegue circular lá. Então, aí quando ele relaxa, na diástole, portanto, né, a coronária é perfundida. Então, essa seria uma das vantagens. Então, por isso, embora só que você também lesa um pouquinho o ventrículo, né? Mas é tão pequeno que não, na minha experiência, eu acho que não faz diferença. Então, hoje existem comparações e tal, sempre existe uma dúvida. Quem faz muito bem a clássica, igual aqui em Pittsburgh, por exemplo, a tendência a fazer a clássica, porque o Dr. Vitor Morel tem um resultado excelente com a clássica. Então, como ele tem um resultado inicial bom ou igual ou até melhor, ele não perde na parte inicial. E aí o resultado dele fica parecido com o do Sano. Agora, em outros lugares, é mais difícil se equilibrar com esse tubinho, com fluxo contínuo, e nesses lugares o resultado com o Sano fica melhor. Né? Nós, experiência pessoal, nós tivemos o melhor resultado com o Sano, mas embora nós tenhamos usado em épocas diferentes, então as coisas mudaram, é muito difícil comparar. Mas existe Entendi. um trabalho randomizado, bem feito, que dá um pouco de vantagem, pelo menos nos primeiros 5 anos, para a cirurgia do Sano. É pequenininha, mas existe uma vantagem. Agora, tem pessoas que conseguem
fazer com a técnica clássica, com os mesmos resultados. Então, normalmente as pessoas não mudam, se não houver necessidade de mudar, se o resultado for igual. Então, todas as técnicas são válidas, depende do resultado, né? Então, quem tem um problema tem que saber, primeiro, qual o resultado, né? Qual é a chance, né? Curto, longo prazo e tal. Para Tudo isso. então, existe algum caso que é possível salvar o ventrículo esquerdo, fazer ele desenvolver, mas esses casos são incomuns, mas é uma possibilidade também. Bom, então é por aí. Depois, então, O ah, Glenn, mas o Glenn, o que é o Glenn? O Glenn se coloca a cava superior direto no pulmonar. Aí fala, por que não coloca a cava inferior e a superior juntos ao mesmo isso, tempo? boa pergunta. Isso. Porque Isso porque a pulmonar não está bem desenvolvida ainda. Então, você coloca primeiro uma, então vai 40% do sangue vai para lá. E é o sangue menos oxigenado, porque o sangue vem da cabeça, as células cerebrais consomem mais oxigênio, então o sangue é mais escuro. Ele vai para lá com ligação direta, não tem bomba. Né? Aí, como a quantidade de sangue não é total, a pulmonar tolera, não sobe a pressão do lado venoso. Né? Sobe um pouco, mas não é tolerável. Né? E depois, passado algum tempo, aí já desenvolveu mais aquelas artérias pulmonares, aí mede as pressões, cateterismo e tal. Aí coloca a cava inferior, em geral depois dos 2 anos de idade, 2 anos, 3 ou 4 anos de idade. doutor, por que essa idade? Por que o Então, Fontan é feita nessa idade e não espera mais? Porque as mães, eu vou falar para o senhor que falam as mães dizem assim, mas meu filho está tão bem, por que eu tenho que operar agora? E vão ah, com medo. certo. Isso aí foi estudado, pelo seguinte, porque a cirurgia de Glenn tende a deteriorar com o tempo. Por quê? Porque essa pressão mais alta em cima e mais baixa na parte superior do corpo faz com que se formem colaterais. Então, aquelas veinhas que são pequenininhas começam a crescer. Aí a criança começa a ficar mais cianótica. Às vezes ela não fica cianótica porque começa também a desenvolver artérias que vão para lá. Então, são colaterais arteriais. Então, é, as artérias intercostais crescem, raminho. Tem uma artéria que chama brônquia, que pode crescer também. E aí começa a fazer as artérias começam a levar sangue para o pulmão. Mas aquela veia que nós temos que passar o sangue depois, ela não desenvolve mais, porque está havendo um roubo de fluxo. Então, a veia fica pequena, começa os colaterais. Então, antes de operar, tem que fazer cateterismo e embolizar as colaterais. Se tiver muitas, já compromete um pouco. Por quê? Porque a veia, aliás, as artérias pulmonares, né? Anatomicamente artérias, os ramos, onde está o Glenn, ela fica com a parede fininha, mas fica pequenininha, porque não deu para desenvolver, não para de desenvolver. Aí a criança começa a crescer, mas aquela artéria continua do mesmo tamanho, porque está passando só 40% do sangue no começo, e depois diminui a quantidade de sangue. Porque é formado pelas colaterais veno-venosas, né? Das veias de cima para as veias da parte inferior do corpo, da cava superior para a cava inferior, em última análise. Então, isso daí, é por isso que foi escolhida a cidade baseado nisso. Se atrasar muito, aí o resultado vai ser inferior, porque não está bem desenvolvido, e a criança vai ter mais problemas, tem que fazer mais outras intervenções, tem que fechar essas colaterais. Então, é por isso que não pode postergar. Às vezes a criança não está muito cianótica, porque está formando colaterais arteriais, isso não é bom. E Não é aí, bom. isso pode fazer sangramento depois no pós-operatório. Aí você põe mais sangue lá e aí dá sangramento alveolar, e isso é uma causa de mortalidade, é uma causa importante. Aí E tem quando a criança passa do tempo e fica adulta, dá ainda para fazer o Fontan ou nesses casos é melhor não fazer? Não, isso é muito difícil de acontecer, mas se acontecer é provável que não seja bom fazer. Aí tem que analisar, tem que ver como está primeiro, se está muito cianótico ou não.
Eu lembro de um caso recente que fizemos, até não fui eu, porque eu não pude fazer, o Rodrigo Freire, que fez lá na Beneficência, uma moça de mais de 20 anos, que ficou com medo de fazer. Ela melhorou, foi feito e deu certo, né? Mas não é o comum, a mortalidade aumenta. Aumenta. O mundo inteiro se faz por volta de 2 anos, outro por volta de 3 anos. Entendi. E assim, pode acontecer do Fontan não funcionar, de ter que desfazer? Pode. Isso ocorre mais ou menos uns 2 a 4%. Então, porque a hora que coloca todo o sangue para passar nas pulmonares, né, faz todos os testes para ver se dá. Tem casos que já define que não dá. Aí contraindica o Fontan. No Brasil, a gente aperta um pouco mais, às vezes arrisca um pouco mais. Aqui eles são um pouco mais rigorosos. Aí entra na lista de transplante. Aí o transplante tem Ok. mais, ele tem, essas crianças já são sensibilizadas. Não tem chance de não dar certo. No Brasil, por exemplo, nós fizemos uma criança. E essa criança, não fizemos uma, não, fizemos 2 crianças. Uma está, fizemos retransplantar depois, mas a última notícia que eu tenho é que está bem. Né? E é uma criança, já praticamente deve ser adulta agora, é adulta. Então, eu pessoalmente não estou acompanhando, mas foi feito um segundo transplante e essa criança está bem. Então, aqui eles fazem mais frequentemente transplante. Por exemplo, 5% vão para transplante. Depois vai do primeiro estágio, faz o segundo, às vezes não dá para fazer o segundo estágio, já faz o transplante. Às vezes faz o segundo estágio, não dá para fazer o Fontan, aí é encaminhada para transplante. Outro motivo para transplante é do ventrículo direito não funcionar bem, está deteriorando. Isso na vida inteira é possível isso, porque a grande limitação, né, que mais ou menos 50% das crianças vão bem a longo prazo, vamos dizer, em 15 anos depois estão muito bem. E muitas bem do ponto de vista neurológico também, outras não tão bem. Né? Então, se for avaliar assim, com os 3 anos de idade, com 5 anos de idade escolar ou pré-escolar, 50% das crianças estão bem, umas são geniais, outras não podem ser geniais, mas são inteligência normal, assim, 40, 50% delas. As outras teriam um pouco de deficiência, né, do ponto de aprendizagem, do ponto de vista físico, mas tem crianças que são impressionantes. Tem um menino da Bahia, o nome dele é um nome assim, Neto, que a gente chama, então não estou identificando O, perfeitamente. É uma coisa o muito do boa. skate? É, porque ele é uma habilidade com skate imensa. Faz muito tempo que eu não tenho notícia dele, mas Também não tive mais, doutor. a última ele deu um show, porque a mãe dele permitiu, né, que eu mostrasse, então eu mostrei nas minhas apresentações. Ele começa 3 ou 4 anos dentro de casa com skate e tal. E depois ele vai para uma praça. Aí eu fiz um filme dele pequenininho lá dentro, depois na hora que ele vai em direção a uma porta, eu faço ele sair numa rampa que vai numa praça. E termina assim, ele dá umas voltas lá e depois termina com capacete, todo bonitinho. Que Então, bacana. dá muita satisfação saber que crianças que antes não tinham chance, que eram abandonadas do ponto de vista de tratamento, né? Em E alguns lugares ainda são, né, doutor? As ainda mães ouvem dizer, não tem o que fazer para o seu filho. Na é, verdade, não tem, talvez, naquele lugar, naquela e muito cidade, né? aborto. Por exemplo, tinha uma família de Goiás que morava na Bélgica. Aí ela falou, nós aqui, nossa experiência que é ruim, nós recomendamos aborto. Aí a mulher falou, não, eu sou contra, não tal. Aí eu falei, então, tenta outros lugares. Aí eles vieram conosco, assim, teve uma evolução maravilhosa. Um menino Olha lindo, que maravilha. bem fisicamente. Também faz tempo que eu não o vejo, né? Faz 4 anos que que estou nos Estados Unidos, né? Então, a gente perde um pouco o contato. Aí eu tenho ido para o Brasil operar. Isso. A De última quanto vez, em quanto tempo o senhor vai para o Brasil operar? então, eu tinha programado aqui de ficar uma semana no Brasil, porque a Luciana começou a trabalhar, né? Você viu ela falar que aqui não tem tantos.
casos, né? Aqui tem os 350 por ano. A nossa equipe no Brasil fazia 400 por ano, e só na beneficência. Nós ficávamos 500 por ano, nossa equipe, né? E aqui tem 350. E tem muitos cirurgiões. Só que agora estão aparecendo pacientes, por exemplo, agora eu vou receber 2 pacientes da Polônia, estão aparecendo pacientes de outros países, me procurando, do México, e agora está ficando famoso dentro dos Estados Unidos, né? Porque existe uma competição, né? E agora com essa nova publicação, em que a pessoa faz a cirurgia de Starnes, que estava a grande maioria das crianças, os neonatos, e depois eu faço. E aí o que eles faziam depois? Eles faziam a Glenn, Fontan, isso na cirurgia de Ebbs, na operação de Ebbs. Aí eles iriam para Glenn, Fontan e, e ficava por aí. Aí tem a limitação do Fontan no longo prazo, né? O Fontan, a sobrevida média, está entre 30 e 40 anos, com a tendência a subir, né? E depois pode ter uma solução lá na frente. Agora, com a correção biventricular, aí a criança pode ter uma sobrevida normal, comparada com a população normal. E eu consegui fazer isso e publiquei agora, né? Vai sair, deve sair nos próximos, nessa semana ainda, ou semana que vem mais tardar, mas já está no pré-publicação, in press, que a gente fala. Doutor, eu me perdi um pouquinho. O senhor conseguiu manter a função biventricular em qual caso? Anomalia de Epstein, que faz uma cirurgia que chama Starn. A cirurgia de Starn, ele exclui o ventrículo direito. O ventrículo é muito dilatado e comprime o esquerdo. Ok, E entendi. atrapalha. Mais uma inovação. Uhum. Então, eles faziam exclusão, põem um PET, né, um remendo com furinho, cobrindo a válvula tricúspide. Anomalia de Epstein, neonatal, grave. E Tá. aí, com essa cirurgia, melhorou muito a sobrevida. Aqui, por exemplo, não perdemos nenhum. Nós fizemos 5. O último foi a doutora Luciana que fez. E não perdemos nenhum com a cirurgia de Starnes. Aí qual é a novidade? Que desde que nós fizemos aqui dos 5, eu fiz 3. Eu tirei essa, porque eles achavam assim, não, esse ventrículo vai encolhendo e depois não vai servir para nada, excluiu. E o cara falou, ainda bem, que depois faz o Fontan, esse ventrículo muito pequeno, não atrapalha o esquerdo. Mas eu falei, mas o ventrículo começa grande, depois ele vai ficar pequeno. Então, num certo ponto, ele vai ter um tamanho bom. E baseado nisso, falei, eu sou capaz de fazer essa válvula. Aí eu resolvi, fiz isso. Eu sou o primeiro no mundo a fazer isso. Pelo menos Parabéns. Mais publicou. uma inovação. Mais uma inovação. E isso daí deve trazer muitos pacientes para mim. Então, eu estou falando isso porque... E outra coisa que eu não... Aqui, infelizmente, eu tive que trocar uma válvula um ano depois, mas foi a primeira válvula da minha carreira, com quase 300 pacientes operados. E isso é muito diferente, porque em outros centros não é assim, eles trocam um pouco mais de válvula. E então eu vou atrair mais pessoas, especialmente crianças do sexo feminino, que depois quer ter filhos, né? Então eu ofereço vantagem nesse sentido, em relação aos outros produtos. Entendi. Doutora Doutor, eu tenho Luciana, ainda tantas perguntas, eu acho que não vai dar tempo da gente falar de tudo, porque as mães estão com muitas dúvidas, querendo perguntar muitas coisas, mas eu acho que eu não vou dar conta de perguntar tudo. Eu queria ver se existe a possibilidade de a gente conversar um pouquinho sobre as complicações tardias do Fontan. Como as crianças no Brasil estão ficando adolescentes e adultos, né? E tem essa possibilidade de algumas complicações. Existem já tratamentos, por exemplo, para bronquite plástica, para enteropatia perdedora de proteínas? Como está essa questão nos casos que acontece? bom, esse daí é um dos grandes problemas da cirurgia de Fontan, né? Que com o tempo tende a piorar a função hepática, a complicações hepáticas, e essas complicações dos vasos linfáticos. E como o sangue indo passivamente, sem bomba, para os pulmões, fica com as pressões altas no lado venoso. E aí tem um outro tipo de vasos que a pessoa não conhece muito, que chama vasos linfáticos. Esses vasos, eles
normalmente, o mais comum é eles drenarem na cava, perto da cava da jugular esquerda, na conexão da cava da subclávia esquerda com a jugular esquerda. Então ali vem esse vaso, né, que é linfático. E ele faz o quê? Tudo sangue, tudo que se trabalha e fica no interstício é coletado nesses vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles têm um mecanismo que eles espremem o sangue, espreme a linfa e a linfa vai para frente. Aí tem uma válvula, a válvula segura. Então, a bomba é o próprio vaso. Só que com a pressão alta ele tende a dilatar. Aí essa válvula para de funcionar direito. Aí ele dilata, para de funcionar, aí quando ele não consegue devolver a linfa, aí a linfa começa a extravasar. Aí extravasa no intestino, dá edema, né? Então, o olhinho começa a ficar inchado e tal, edemaciado. Então, esse tipo de problema, depois de 20 anos, acontece em menos de 20% nos casos. Aí depende da técnica, de como foi feito, da perfeição, da pulmonar e tudo, as famosas, acontece menos ou mais, mas existe uma tendência a fazer isso. Então isso chama enteropatia perdedora de proteína, porque a linfa começa a extravasar no intestino e perde proteína, perde células de imunidade importantes e tal. Então é uma coisa séria. E pode também perder no pulmão. Então, esse líquido branquinho que chama linfa, cheio de proteínas, dentro da árvore, dos alvéolos, depois ela forma como se fosse uma coisa de um plástico lá dentro, um molde. A hora que a criança tosse, parece que saiu um pedaço da traqueia ou do brônquio, né? Parece uma árvore, assim, de um material que parece um plástico, uma gelatina, vamos dizer assim. Fica um molde daquilo. Mas isso impede também da criança respirar direito, né? Então isso chama bronquite plástica, por esse motivo. Mas é a mesma doença em lugares diferentes, né? Aí, Entendi. É a mesma coisa, só que ela desencadeia em lugares diferentes. tá. Aí existe tratamento assim de melhorar a operação, se a operação tiver defeito, né? De colocar o linfático em outro lugar, existe possibilidade também, do lado esquerdo, e do lado esquerdo o linfático, tem umas manobras atuais que poderia fazer isso. E tem assim, se for, por exemplo, localizado, eles conseguem embolizar, estudar o linfático, ver onde está extravasando e entupir aquele setor que está extravasando, né? Mas isso é difícil de fazer. Um centro que tem experiência é aqui também no nosso estado, aqui da Pensilvânia, né? Na Filadélfia tem um grupo lá que tem bastante experiência com isso, mas é bastante difícil fazer tecnicamente. Mas tem tratamento clínico também, né? Teve uma criança que eu acabei melhorando a operação, foi operada em outros centros, eu acabei melhorando a operação dela e ela melhorou da enteropatia perdedora de proteínas. Mas ainda é um problema sem solução. A outra solução para isso, então, tratamento clínico, tratamento cirúrgico em alguns casos, tratamento no cateterismo em outros casos, por exemplo, embolização de colaterais arteriais seria uma das soluções em alguns casos, outro tratamento seria fazer transplante cardíaco. Aí se introduz as duas bombas, né? Uma bomba que vai direito, mandando sangue para os pulmões, e outra bomba que vai esquerdo, mandando sangue para o corpo. Aí a pressão do lado direito fica menor, a pressão nas veias, né, do lado direito fica menor. E isso faz com que aqueles vasos linfáticos, com o tempo, eles vão diminuindo de calibre de novo e a válvula começa a funcionar de novo. Funcionar melhor. É. Entendi. Obrigada. A outra pergunta era sobre a cirurgia do double switch para a transposição corrigida dos grandes vasos. O senhor pode falar um pouco? A gente sabe que o senhor faz esse tipo de cirurgia, também é renomado por isso. A gente queria ouvir um pouquinho sobre essa cirurgia também. Doença meio incomum é a transposição corrigida dos grandes vasos. Por quê? Porque a transposição comum,
fala de detransposição, é transposta só as artérias, a artéria pulmonar e a aorta. Então, a aorta sai do ventrículo direito e a pulmonar sai do ventrículo esquerdo, certo? Então, a pulmonar sai do ventrículo esquerdo e a aorta sai do ventrículo direito. Então, tem transposição, e a gente fala, então, de discordância do ventrículo com a artéria. Aí a criança fica cianótica, porque o sangue chega na veia, chega do lado direito, aí em vez de ir para o pulmão, vai para o corpo, vai para o ventrículo direito, depois vai para a aorta. Então, a única maneira das crianças se oxigenar é de fazer uma abertura. Se ela tiver já abertura natural, por exemplo, assim, vê o sangue mistura e tal, mas de qualquer forma, o sangue que vai para o pulmão é mais oxigenado que o sangue que vai para o corpo. Né? Mas aí tem a cirurgia de Jatene, porque tem artéria pulmonar boa, usa a válvula, muda, transfere as artérias, aí transfere as coronárias e dá certo. Né? E o ventrículo esquerdo começa a injetar na aorta. E por que é importante isso? Porque esse doutor Jatene que desenvolveu essa cirurgia, foi o primeiro que fez no mundo, né? Em 75. Olha. 1975. E por que isso é importante? Porque antes faziam uma outra cirurgia que era de Sennen, que seria uma correção fisiológica. O que eles faziam? Eles invertiam o átrio, faziam uma manobra em que invertia o átrio, a cirurgia de Sennen. Ou então a cirurgia de Mustard, que foi desenvolvida no Canadá, que invertia também, mas com outro método. Então, as duas operações eles falam de correção fisiológica. Então, a criança deixava de ser cianótica. Né? Mas o ventrículo direito, com o tempo, ele deteriorava, porque o ventrículo direito não tem a potência do esquerdo. Então, ele começava a falir depois de um certo tempo. A vida média das crianças passava 40, 50 anos de idade. Mas muitos morriam antes. Né? Ficava dramático. Então, essa seria a transposição simples. Agora, a transposição corrigida acontece o que fazia antes com o Sene. Então, a natureza corrigida. Então, antes de nascer, a artéria é invertida em relação aos ventrículos. Certo? Então, a aorta saindo do ventrículo direito. Então, o ventrículo que bomba sangue para o corpo é o ventrículo direito. Mas, no átrio, também houve uma inversão. Então, o átrio direito está entrando no ventrículo esquerdo, o coração é girado. E o átrio direito, aliás, e o sangue que vem do pulmão, né, chega no átrio esquerdo, e o átrio esquerdo se conecta com o ventrículo direito. Então, inverteu aí. Então, inverteu duas vezes. Essa inversão de duas vezes acaba corrigindo, por isso que chama congenitamente corrigido, ou transposição corrigida dos grandes vasos. Aí qual que é o problema disso? Se não se fizer nada, se a criança não tem sintoma, alguns não têm, ela vive muito tempo. Se ela não tiver ciência da válvula, ela vive bastante tempo. Então, nesses casos, não se faz nada. Mas alguns começam a aparecer um problema da válvula tricúspide, que é a válvula sistêmica, de alta pressão, que é que manda sangue para o corpo. Aí, quando acontece isso, se não fizer nada, a vida dessas crianças vai ser bem limitada. Em vez de viver 40, 50 anos, vai viver 10, 5 anos, depende. Aí, nesses casos, é indicado fazer a correção total. Então, vai inverter no átrio e inverter na aorta. Então, vai fazer a cirurgia de Jatene, por exemplo, que é uma das possibilidades, e a cirurgia de Sennen no outro lado. E eu fiz, ou então uma cirurgia que eu também desenvolvi, que contém estenose da artéria pulmonar. Aí nós fazemos uma translocação pulmonar. Com a translocação pulmonar, nós fazemos uma correção do ventrículo com a artéria. E depois, no átrio, nós fazemos a cirurgia de Sennen, que corrige a parte atrial. Então, no final, você fica com o ventrículo esquerdo bombeando para a aorta. Por isso nós chamamos de correção anatômica, o double switch. Existe outra maneira de corrigir. Você pode não corrigir desse jeito, transformar no ventrículo único, se tiver CIG e tal, e para Gray-Fontaine. Então, existem outras correções. Ou, por exemplo, tem uma CIV, fecha a CIV, aí o ventrículo direito continua sendo o ventrículo sistêmico.
que fechou 6G. Aí o prognóstico é inferior. Agora, quando você faz o double switch, não quer dizer que todas as crianças vão sair bem também. Tem uns que desenvolvem a miocardiopatia, mas é muito melhor. A grande maioria ficam bem no longo prazo. Mas isso tudo são coisas que estão sendo ainda estudadas, né? Eu tenho a maior experiência do Brasil, eu tenho quase 40 casos, né? Eu tenho perdido um paciente, nós tivemos uma complicação neurológica, porque desenvolveu uma hipertermia, e isso afetou o cérebro, então foi muito difícil. O coração ficou perfeito, mas com essa complicação, o resultado acabou não sendo bom até agora, a não sei que ela recupere, né? Mas é um resultado, por uma cirurgia tão grande, nós temos um resultado bom, em termos de Muito mortalidade bom. abaixo de 5%. E é isso. Doutor, o nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta, porque muitas mães de crianças com SHC estão perguntando sobre a questão da cardiopatia se repetir nessa família com um filho com hipoplasia do ventrículo esquerdo. É mais elevada do que os 2% que a gente fala para o geral? Exato. Assim, na verdade, nós temos agora 450 casos de hipoplasia. Você está falando da hipoplasia ou do geral? Vamos Não, falar estou falando da hipoplasia do ventrículo esquerdo. disso. Então, no geral, nós temos 450 casos. E só no Brasil, não estou contando de casos. E nesses casos foram feitos, na grande maioria, na beneficência portuguesa. Né? Nós temos também casos do Rio de Janeiro, mas esse não tem tanta informação. Foi feito o Dr. Jefferson Magalhães. Magalhães. Isso. E na beneficência do Dr. Rodrigo, né, que está dedicado a ele. Rodrigo Freire. É cirurgião. E eu, quando vou lá, também opero, né? Nos casos também. Então, o resultado é bom, né? Sabe? E eu não tenho visto repetir, mas tem alguns casos de repetição, mas muito pouco. Porque eu sei de pessoas que morreram as crianças antes, depois tiveram uma que foram nos procurar. A não ser que me falhe a memória, eu só tenho casos desse tipo, que perdeu crianças antes, provavelmente pelo mesmo problema, e depois o seguinte veio com hipoplasia e nós operamos. Então, fora esses casos, que eu acho que são um ou dois só, não há, então, um incidência dos outros. Eu espero que elas tenham essa cardiopatia. Então, pode ser que eu esteja falhando, mas se existir, é uma possibilidade muito pequena. Então, uma mãe que tem, ela pode ter uma outra criança absolutamente normal. Quer dizer, a maior probabilidade, né, uma probabilidade quase total de ter uma criança normal a seguir. Mas eu aconselho que faça com experimento genético e tal, se quiser saber. Existem outras associações também. Tem criança que tem a hipoplasia e mais outros problemas genéticos. Por exemplo, doença Turner, por exemplo, uma associação. Então, quando isso, aí acho que é mais problemático. Entendi. Okay? Doutor, é isso, nosso tempo está se esgotando. Eu peço desculpas às mães, porque não tem como fazer todas as perguntas que nos pediram, nós tentamos englobar as principais nessas que a gente fez. Quem sabe no futuro a gente consegue uma outra ocasião para conversar mais, né? Agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Aproveito para dar um recadinho que esse Instagram, a gente fala muito de cardiopatia congênita, tem muita informação todo dia para as mães, e atualmente a gente tem uma comunidade para as mães, e as inscrições estão abertas só até sexta-feira. Então, quem tiver interesse, está no link da bio, ou pode falar com a gente no direct ou no grupo do WhatsApp. Agradeço ao senhor muitíssimo pela disponibilidade, agradeço o Pedro pela ajuda técnica, que fez o Instagram, tudo, para o senhor poder participar hoje. Uma honra ter o senhor aqui conosco.
uma honra também falar com vocês. Eu aproveito para agradecer a todas aquelas famílias que confiaram no nosso trabalho, né, e dar os meus sentimentos para aqueles que, com o tempo, não evoluíram bem, em que, infelizmente, a gente não é Deus, né, não consegue resolver todos os casos. E muito obrigado Sim. pela oportunidade. Obrigada e boa tarde para o senhor. Até logo.